Galera, voltamos com a segunda parte da aula de Excel, né? Vimos que na primeira parte nós estudamos as funções e as fórmulas, né? E agora a gente vai entender sobre os valores, formatações e algumas questões que são cobradas em concursos públicos, beleza? Então vamos iniciar a aula, né? Respondendo questões para massificar, né, o conhecimento que nós vimos na parte anterior da aula de Excel, beleza? Essa pergunta foi da FUB, né? O SESC foi a banca realizadora do ano 2015 para o cargo de auxiliar e eles cobram o seguinte: julgue itens subsequentes relativos às funcionalidades do Microsoft Office 2013. No Microsoft Excel 2013, as fórmulas sempre começam com sinal de igual. Muito bem, independente se for fórmula que você vai desenvolver ou se for uma função pré-definida, sempre vai começar com igual. Se você não colocar igual, vai dar erro, tá? Então essa resposta, né, essa assertiva está correta, tá? Então, toda vez que você inserir uma fórmula ou começar uma função, sempre tem que ter o sinal de igual, senão não funciona, tá? Então, muita atenção nisso aí, beleza? Bom, segunda questão, né, foi do TRE do Maranhão, né, do ano 2015 para o cargo de técnico. Eles cobram o seguinte: no Microsoft Office Excel 2013, em sua configuração original e padrão, a guia escolhida quando se deseja elaborar um gráfico deve ser... Pessoal, isso é muito importante, não só a parte de gráfico, tá? Toda vez que você inserir um objeto, o que é um objeto? Uma imagem, um gráfico, um organograma, né? Toda vez que você inserir um objeto, só existe uma guia que é responsável por isso, é a guia inserir. Então lembre-se, falou que você vai inserir um objeto, porque o gráfico é um objeto do Excel. Então, qual é a guia que permite isso? É gráfico? Não, não é gráfico, né? Gráfico seria o grupo em questão. Layout de página, nada a ver, você não vai mexer com a estrutura. Outra coisa, você não vai fazer referência de nada, né? Você simplesmente vai inserir algo novo. Então, tá aqui a resposta correta, tá? De inserir, beleza? Tranquilo, lembrando também, né, que nós vimos que podemos inserir algo que seja físico no computador ou algo online, porque o Microsoft Office 2013 ele permite essa pesquisa, tá? Então, vamos adiante, né? Bom, nova questão, né, dessa vez foi no ano 2016, né, a SESC foi a banca realizadora, na FUB para o cargo de técnico, eles cobram o seguinte: a planilha a seguir, digitada no Microsoft Excel 2013, em português, mostra parte das despesas mensais da Prefeitura de Teresina no ano de 2016, né? Na célula C9, deixa eu apagar para vocês aqui, né? Na célula C9, para somar o conteúdo do intervalo de C3 até C8, foi utilizada a fórmula. Então ele quer saber o seguinte, ele quer saber, né, qual que foi a fórmula inserida aqui, né, dentro da célula C9 para que conseguisse fazer essa soma. Então a primeira coisa que você vai notar, fazer a interpretação de texto numa questão de Excel é essa palavra-chave. Até. Nós vimos isso na primeira parte. Toda vez que fala até, são dois pontos. Se ele falasse, se fosse dar intervalo de C3 e, a coisa mudava de figura. Por quê? Se eu falo que é e, o e é ponto e vírgula. Então lembre-se disso, por favor, tá? Porque isso vai fazer uma diferença enorme na hora de você resolver questões. Você já consegue eliminar muitas alternativas erradas só a partir dessa interpretação de texto. Quer ver um exemplo bem prático? Então ele quer um intervalo de C3 até C8, certo? Tudo que não tiver dois pontos, você já automaticamente elimina. Olha que legal, gente. Então aqui eu tenho ponto, ponto, nem existe isso, você pode eliminar. Aqui eu tenho ponto, então eu deixo por hora, né? Aqui eu tenho ponto, então eu deixo por hora, né? Aqui eu tenho ponto, deixo por hora, e aqui eu tenho ponto e vírgula, já elimino. Então nessa brincadeira, só na interpretação de texto, já eliminamos duas alternativas, então já ficou um pouquinho mais fácil. Nós temos três, certo? E o que ele quer fazer? Ele quer somar, né? Ele quer somar. E qual que é a fórmula, né? Qual que é a função, na verdade, que permite que você some alguns valores, né? É a função somar, gente? Não existe a função somar, né? É a função soma, tá? Calcular nem existe também, tá? Então,
por aqui a gente já fez um raciocínio lógico, né? E a primeira coisa que você fez é a interpretação. Sempre, sempre, sempre você tem que fazer isso. Se ele está falando um período de 1 até alguma coisa, é até. Se é até, 2 pontos. Se for individual, eu quero que você faça uma referência da célula C3 e C9, então ele está falando que é E. Se for E, ponto e vírgula. Então você aplicando esses conceitos que nós vimos na parte teórica, você consegue responder muito rapidamente. Então, qual que seria a fórmula? Igual soma, né, de C3 até C8. Está aqui a resposta correta, D de dado. Então vocês viram que como é importante fazer uma interpretação de texto numa prova em Excel, tá? Os mínimos detalhes vão fazer grande diferença para vocês. Lembre-se, foquem na parte de até, foquem na parte de e foquem na questão das funções, né? Porque isso aqui é uma função, não foi feito manualmente, né? Isso aqui existe já pré-definido do próprio Excel. Beleza? Então vamos responder mais uma questãozinha para massificar nosso conhecimento, tá? Bom, vamos para mais uma pergunta, né? Como eu disse, para a gente massificar nosso conhecimento, né? Dessa vez ele fala o seguinte: tanto no LibreOffice Calc 4.1 quanto no Microsoft Excel 2013, em português, para contar o número de valores. Então, vamos fazer a interpretação de texto. Ele está falando que é para contar o número de valores, né, contidos nas células do intervalo de A até 8, que sejam maiores que 10. Né? Então aqui ele está colocando uma condição. Se é condição, é C. Posicionar o cursor em uma célula fora deste intervalo e utilizar-se a fórmula. Então vamos fazer uma interpretação de texto bem básica aqui. Ele quer contar os valores, né? Valores que estão definidos em um intervalo de A2 até A8. Né? Primeira coisa que você já tem que saber, se é um intervalo, o intervalo tem que ser seguido de 2 pontos. Tudo que não tiver 2 pontos, você já automaticamente elimina. No caso aqui, está tudo corretinho. Ó. Intervalo, 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 intervalo. Né? Então, essa aqui a gente já não vai poder utilizar. Então, contidos. Né? Então, ele vai contar. Né? Então, tudo que tiver conte, você pode armazenar. Aqui tem conte, tudo bem. Soma, você já pode eliminar. Você tem contar. Não existe a função contar, tá, gente? Então, você já pode eliminar também, né? Contar underline valores não existe. Sempre é o nome da função separado, se for extenso, conte C, conte valores por ponto. Underline não existe. Então, tá aqui, ó. Numa brincadeira dessa, né, já colocamos somente 2 alternativas, né? Ou pode ser a A ou pode ser a letra E, né? Simplesmente usando a interpretação de texto, tá? Eu primeiro verifiquei que ele quer contar. Se ele quer contar, eu já elimino tudo que é soma, né? Lembrando que quando ele colocou o intervalo de A2 a 8, eu já posso verificar. Se tivesse algum ponto e vírgula, você poderia também eliminar. Só que ele fala o seguinte: contidos nas células de A2 e A8 sejam maiores que 10. Então eu tenho uma condição. Eu tenho uma condição. E aí nessa condição eu já encontro a resposta correta, que é a resposta A. Por que que eu encontro a resposta correta, professor João Kleber? Porque preste atenção, gente. Conte valores, certo? Ele vai contar todos os valores. Todos os valores. Ele não faz uma restrição. Agora, quando você utiliza conte C, você vai contar todos os valores naquele intervalo de tempo, mas somente você só vai contar seguindo alguma condição que nele foi imposta, tá? Então, lembre-se, interpretação de texto faz toda a diferença, tá? Eu estou querendo contar alguns valores de A2 a 8, né? Então, eu só tenho 2 que pode conter, ou é conte C ou é contar valores. Só que aqui ele fala uma condição, que sejam maior do que 10. E sejam maior do que 10, a gente entende no Excel como se fosse C for maior que 10. E se for C maior que 10, para contar tem que ser conte.C. Agora, se ele eliminasse essa condição, seja maiores do que 10, né, você poderia eliminar essa questão, porque ele está querendo contar os valores que está de A2 até A8, certo? Então, aí sim poderia ser contar ponto valores, tá? Então, contar ponto valores não entra nesse quesito, entra se fosse conte C, beleza? Então,
a alternativa do gabarito, perdão, né, é a letra A, tá? Então, faça essa interpretação, né? Leia uma ou duas vezes, porque quando você vê uma fórmula, eu sei que vocês já se assustam, mas se você interpretar muito bem as fórmulas que nós vimos na parte teórica com a parte prática agora, faz toda a diferença, gente, faz toda a diferença. Então, lembre-se, eu vou contar, mas eu vou contar o quê? Alguma restrição ou vou contar somente os valores no intervalo de tempo? Porque se você for contar alguma coisa, pode ser conte número, que é somente números, ou conte valores, que vai ser o quê? Tanto os números quanto o texto, né? Agora, se eu quero contar, mas eu quero botar uma restrição, é conte sem, tá? Lembre-se, sempre vai ter o pontinho, tá? Para separar a função. Nunca vai ter underline ou hífen ou algo do gênero. Perfeito? Então, gabarito, né? Letra A. Bom, gente, agora nós vamos começar conteúdo novo, né? Eu falei para vocês sobre a questão, né? De personalização, né? E aí o que eu preciso saber? Primeira coisa são as questões de listas, tá? O que seria a questão das listas? A questão das listas fala sobre o preenchimento automático, né? Graças à alça de preenchimento, ou também dizem de preenchimento de seleção. Então, quando você utiliza, né, uma célula no Excel, você pode perceber que quando você seleciona ela, né, vai aparecer tipo uma cruzinha forte aqui, certo? Essa cruzinha, vou ter colocado uma corzinha mais escura, né, em preto. Isso aqui é chamado de alça de preenchimento, tá? O que essa alça de preenchimento permite? Ela permite gerar essa coisa aqui, que são as listas. Então, quando você tem um número, por exemplo, né, que está escrito primeiro, que é o caso do número ordinal, se você clicar, né, com a alça de preenchimento, a alça de seleção, você arrastar, vai ficar 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, na verdade não é primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, porque são números ordinais, né? Se você tiver, por exemplo, dentro da célula escrito segunda-feira, dessa forma, e você arrastar a alça de seleção, vai ficar terça, vai ficar quarta, quinta, tudo abreviado. E da mesma forma que se você selecionar segunda-feira, preenchido dessa forma, tá? Professor, por quê? Porque, né, quando eu faço isso, nessas nomenclaturas, ele automaticamente vai seguindo uma sequência. Porque essas listas, elas estão pré-definidas. E você precisa saber disso, tá? Existem 5 listas pré-definidas, tá? Quais são? Dias de semana, você pode utilizar a nomenclatura completa, segunda-feira, ou você pode utilizar um atalho, né, um acrônimo, né, uma abreviação. Meses do ano, a mesma coisa, se você selecionar, ele vai preencher até os meses do ano. Janeiro também, ele vai conseguir fazer um acrônimo de apenas 3 letras. E também os números ordinais. E aí, pegadinha de concurso, tá? Somente, anotem no caderninho de vocês, somente números ordinais. Porque os números cardinais, o que é um número cardinais? 1, 2, 3, 4, 5, ele não entra em lista automática. Ele entra em lista lógica, tá? Como assim, professor? Se você tem o número 1, né? Se você tem o número 1 aqui no caso, né? E você clicar na alça de preenchimento e arrastar, vai ficar 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1. Se eu tivesse 2, por exemplo, ficaria 2, 2, 2, 2, 2, 2. Sabe por quê? Porque ele não sabe qual que é a lógica que você quer, né? E para que você consiga fazer, aí você tem que fazer o seguinte, ó. Eu tenho que ter no mínimo 2 células. Eu tenho que ter aqui 1 e eu tenho que ter aqui 2, por exemplo. Aí se eu clicar nessa célula no preenchimento, certo? O que o Excel vai fazer? O Excel vai fazer o seguinte, uma comparação. Bom,
eu tenho que estar selecionado os dois, é claro, né? Logicamente. Então ele faz a comparação. Bom, aqui era 1, aqui é 2. Então ele está querendo um intervalo de tempo de 1 em 1. Então vamos arrastar. 3, 4, 5. Enquanto você arrastando, ele vai seguindo. Ah, mas e se eu tivesse, por exemplo, de 5 em 5? Também ele faria. Vamos utilizar um exemplo aqui, ó. Se eu tivesse de 5 em 5, né? 5, deixa eu apagar aqui. 10. Se eu selecionasse os dois, né, vou pegar o canetão preto para facilitar. Se eu selecionasse os dois, né, e selecionasse a alça de preenchimento, quando eu arrastasse aqui, ficaria 15, 20, 25 e assim em diante. Por quê? Porque ele faz uma comparação lógica. Ele fala o seguinte, bom, ele tinha 5 aqui, foi para 10, então ele está crescendo de 5 em 5. E isso vai até quando você conseguir alcançar o final da planilha. Certo? Então, temos que lembrar disso, tá? Quando a gente trabalha com Excel, nós temos dois tipos de preenchimento, que são chamados de listas. Essas listas podem ser automáticas ou podem ser lógicas. O que é uma lista automática? Você não precisa selecionar duas células, somente uma só. Mas esse caso acontece em tudo? Não, somente em 5 casos específicos. Quando você fala sobre dias da semana, pode ser a escrita normal ou abreviação de 3 caracteres, ou quando você faz a escrita normal dos meses do ano ou ao acrônimo de 3 letras também dos meses. E números ordinais. Gente, pelo amor de Deus, são números ordinais. Se cair na sua prova números cardinais, tá errada a questão. Porque números cardinais, ele entra no valor lógico. Né? Eu tenho que ter no mínimo 2 células para ele fazer a comparação lógica. Bom, eu quero de 1 em 1, eu quero de 2 em 2, eu quero de 3 em 3, 4 em 4 e assim em diante. Beleza? Então, lembre-se sobre a questão de listas. É muito importante isso, tá? Muito importante mesmo. Quando você utilizar listas que forem de preenchimento automático, só clicar na alça de preenchimento e puxar. Quando você utiliza listas que são lógicas, eu preciso de ter o quê? No mínimo 2 células. Outra coisa importante, quando a gente fala de texto, tá? Quando a gente fala de texto, por exemplo, o João, né? João não tem como ele fazer um valor lógico. João e Maria, qual que é o valor lógico que ele vai ter? Essas listas são aplicadas mais em meses, né? São aplicadas em números do que em textos, tá? Claro que você pode configurar no próprio Excel, né? Nas opções avançadas lá, né? Criar uma lista personalizada, mas isso você tem que criar, porque ele não consegue entender textos, tá? Então ele só consegue entender o quê? Números, tá? Ou meses do ano ou dias da semana, perfeito? Então vou mostrar para vocês como que ficaria no caso aqui, ó, né? Aí eu utilizei as 5, né? Faltou só, na verdade, só o número ordinal, né, gente? Mas vamos lá. Então aqui, ó, o que é importante também é salientar o seguinte, que na prova ele pode cobrar o seguinte, ó. Se eu estou arrastando aqui, né, ele começa janeiro, fevereiro, março, abril, maio, junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. Se eu continuar arrastando, ele volta de novo. Janeiro, fevereiro, março, abril e assim em diante, tá? Então temos que analisar isso, tá? Nunca possa se esquecer disso. Segunda-feira, como eu falei para vocês, domingo se continuar segunda e volta novamente, né? E aqui são os números cardinais, ó. Por exemplo, se eu selecionar os dois, eu vou pegar em vermelho, né? Se eu pegar em vermelho, aí sim ele vai começar 1 e 6, aí depois ele vai para 5, 6 mais 5 vai para 11, depois vai para 16 e assim em diante. Textos também, se no caso você colocar um A e B, eu tenho que selecionar os dois para ele saber qual que é o valor lógico. Aí você vai arrastar, ele vai começar B, C, D, E. E aqui é a mesma coisa, a questão do horário, tá? Então temos que saber o seguinte, os valores que são pré-definidos somente são meses, dias da semana e números cardinais. Vou colocar aqui, ó, primeiro, segundo, terceiro e assim em diante. São os únicos valores que têm um preenchimento automático. O resto tudo entra no valor lógico. Beleza? Então, vamos responder questão para massificar nosso conhecimento, tá? Bom, essa questão foi da Quadrix, né, para o concurso do Conselho Regional de Medicina Veterinária de Roraima, para o cargo de assistente. Ele cobra o seguinte:
O seguinte trecho da planilha deverá ser utilizado para responder a questão sobre o programa de... Olá, meus amigos! Inicialmente eu quero pedir licença para vocês, pois interrompi os seus estudos, mas essa videoaula aqui da Lá Concurso é uma videoaula demonstrativa para você conhecer a qualidade do nosso site, conhecer os nossos professores. Eu quero passar um recado para você. Se você quer continuar a assistir o restante dessa videoaula, você quer fazer um dos nossos cursos específicos para a Prefeitura de Lucas do Rio Verde, então clique aqui embaixo e converse com um dos nossos atendentes. Atenção, os nossos cursos, nós temos 8, 9 cursos a partir de R$20. É isso mesmo, né? Professor, quais são os cursos da Lá Concurso? Olha aqui, temos 3 conhecimentos básicos, né? Um para fundamental, médio e superior. Todos eles, a partir de... são 10 parcelas de R$20. Tá? Curso aí para técnico administrativo educacional, área da secretaria, 10 de 35. Ajudante administrativo, 10 de 35. Fiscal de postura, 10 de 35. Fiscal de tributos, 10 de 35. E, claro, a nossa cereja do bolo, professor de pedagogia, 10 de 35. Inclusive, a nossa professora titular aqui da Lá Concursos, para quem não conhece a Lá Concurso é uma empresa cuiabana. Nós estamos trazendo o quê? Estamos trazendo a professora Márcia Argil, lá do Rio de Janeiro. Ela chega dia 28 para gravar completaço o quê? A parte de conhecimentos específicos, que é a parte pedagógica. Tá certo, meus amigos? Então vem estudar conosco aqui na Lá Concurso, que eu tenho certeza que você não vai se arrepender e vai ficar fã de carteirinha do nosso site. Um forte abraço, fique com Deus. Tchau, tchau.